Oi, amigos, meu nome é Larissa. Eu sou a Mirella. E aqui é a Gabi, e sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. Quando começamos a idealizar as palavras de dezembro, nós queríamos que fossem palavras que tocassem nosso coração nesse final de ano, para que a gente encerrasse ciclos e começasse novos da melhor maneira possível, com o coração cheio de energias positivas, de gratidão. E é esse justamente o assunto de hoje, gratidão. Você já agradeceu pela sua vida no dia de hoje? Mas não só sobre a sua vida, mas pela das pessoas que você ama, pelas oportunidades e privilégios que te cercam, claro, dentro da sua própria realidade. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o quão importante é termos o nosso coração agradecido, como isso agrega na nossa vida, qual é o impacto disso na vida das pessoas ao nosso redor e na nossa também. Quando a Larissa ela trouxe essa palavra sobre a gratidão, ela realmente sofreu muito impacto sobre mim. Porque antes de pensar no que eu era grata, eu pensei, caramba, esse ano aconteceram muitas coisas não tão boas comigo. Principalmente em relação à minha saúde, eu tô passando por uma situação até agora de estar com muitos problemas gastrointestinais, que eu não descubro que eu tenho. E isso foi afetando muito a minha vida social, a minha alimentação, a minha relação comigo mesma, então de querer ficar um pouco mais reclusa, realmente impactou minha saúde mental. Então, a minha visão naquele momento foi primeiro olhar para as coisas ruins que aconteceram, porque realmente isso foi muito difícil. Mas logo depois eu pensei, caramba, realmente, tudo isso aconteceu, mas eu cheguei até aqui, sabe? Eu tô chegando até o final do ano, eu passei por todas as coisas que eu precisava, eu vou terminar minha faculdade também esse ano, eu também fiz o projeto do podcast, que foi muito bom para nós três, que teve realmente um grande impacto, não só para ter um projeto novo, mas para nossa vida espiritual. Então, apesar da minha cabeça primeiro ter ido ali para todas as coisas negativas que aconteceram, eu consegui ainda tirar um lado bom daquilo. E é muito difícil, às vezes, a gente focar a nossa visão pro que é positivo. Porque quando a gente tá ali, né, no olho do furacão, às vezes a gente não consegue enxergar, mas quando você olha cada detalhezinho, nem que seja, cara, eu consegui passar até aqui, independente de todas as coisas ruins, isso ainda existe. Muitas vezes a gente acha que a gente só precisa agradecer pelas coisas extraordinárias que Deus faz na nossa vida. Mas, na verdade, devemos ser gratos pelas pequenas conquistas do dia a dia. Eu mesma, Mirella, sempre me mantive muito ativa na academia, seja uma pessoa que gostei de fazer algum esporte. Mas eu nunca consegui ser firme no cardio, sempre falhava muito no cardio. E até que de umas semanas pra cá eu falei, não, eu vou persistir, vou conseguir fazer todo dia cardio bonitinho. E aí eu vi que é uma pequena conquista que, cara, eu sou tão grata porque tá me fazendo tão bem de diversas formas, não só tipo, saúde, mas, cara, saúde, de eu me sentir muito mais feliz. Eu até falei pra Gabriela, né, hoje, eu falei, cara, Gabriela, eu sinto que cardio tá me fazendo ficar com o astral levantado, sabe? Porque muitas vezes eu acordava, às vezes, triste, sabe? Por nada. Então é isso, sabe? É ser grato pelas coisas do dia a dia, que faz muita diferença na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina a sermos gratos em toda e qualquer circunstância. Então é óbvio, a gente não vai agradecer, a Gabriela não vai agradecer pelo problema de saúde dela, não vamos agradecer por um acidente que aconteceu ou por coisas ruins. Mas nós devemos cultivar essa gratidão apesar desses problemas, sabe? Porque Deus, ele tá a todo momento fazendo com que coisas aconteçam nas nossas vidas. Então a Gabi mencionou que ela tá com esses problemas, que não foi um ano tão bom pra ela, mas ainda assim coisas muito específicas e grandes vão acontecer na vida dela. Ela vai terminar a faculdade, é um grande marco na vida de alguém. Ela não só teve o podcast, mas também criou o perfil dela no Instagram para poder iniciar alguma coisa nova, para poder iniciar a carreira dela para além do sistema universitário, né? Então, assim, a gente precisa expandir os nossos olhos, a gente precisa olhar com uma perspectiva maior. Porque se a gente se fechar nos problemas, nas coisas ruins, ou até, nossa, só vou ser grata quando tal coisa acontecer, quando uma coisa muito grande acontecer, a gente nunca vai cultivar sentimentos bons no nosso coração. Acredito até que isso também é uma questão de humildade, sabe? De você reconhecer que as coisas elas vão acontecendo gradativamente, aos poucos, mas que ainda assim você merece um momento de celebrar essas conquistas. Sim, às vezes é difícil a gente ter esse olhar de altos e baixos, né? Nem tudo no ano vai ser 100% bom, nem tudo vai ser 100% ruim. Sempre vai ter aquele meio termo e a gente precisa celebrar essas coisas. No nosso evangelho, nós temos uma prática onde a gente coloca a gratidão sob duas perspectivas, do ponto positivo e do ponto negativo. No início isso ficou bem confuso para as meninas, mas a ideia era que, por exemplo, ponto negativo, a gente detesta andar de transporte público, isso é um ponto em comum, acho que de nós três, eu e a Mirella mais, porque, enfim, é uma situação humilhante, é uma situação desagradável. Quando tá muito calor, é calor demais, quando tá chovendo, você passa, né, humilhação
na chuva no transporte público, é transporte lotado. Então a gente sabe sobre, obviamente, também o perigo que a gente se passa, principalmente no Rio de Janeiro. Então, assim, tem várias situações desagradáveis em andar de transporte público. Mas a gente começa... Vamos abrir nossa mente. A gente tá andando de transporte público, mas por quê? Porque a gente tá correndo atrás do nosso pra ir pra faculdade. Graças a Deus a gente tem condição de fazer uma faculdade. Parece muito bobo olhar por essa ótica. Mas se você começar a expandir sua visão, você vai ver que pequenos detalhezinhos vão surgindo. Eu ando de transporte público porque eu vou chegar na minha faculdade. Pô, graças a Deus eu consigo fazer uma faculdade. Ou vou pro meu trabalho, que é o sustento da minha família, que é o sustento da minha casa. E aí, nesse momento, eu posso o quê? Cultivar hábitos bons dentro do transporte público. Já que é tão ruim, vamos ouvir um podcast, vamos fazer uma oração lá dentro. Então, assim, viver sob uma ótica mais positiva, mais grata, é muito mais leve pra vida. E o ponto positivo é o ponto positivo comum, que vocês já sabem. É simplesmente você pegar todas as coisas boas da sua vida e agradecer, sejam elas pequenas ou grandes. Isso que você falou me lembrou muito a fala de uma psicóloga, que eu não vou lembrar agora quem é, eu sigo muitas psicólogas, mas ela fala assim, a vida é boa e difícil. A gente vai estar super feliz indo pra faculdade, nosso sonho, a carreira que a gente quer, mas a gente vai passar pelo transporte público, a gente vai ter dificuldades, talvez a gente não vai ter o dinheiro ali pra pagar uma mensalidade, mas é o que ela fala, a vida é boa e difícil. Ou seja, até me lembro uma passagem que a gente sempre lê também, que é: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, também lembrar que a gente só tá vivendo o momento que a gente tá vivendo agora, independente de qual ele seja, porque Deus permitiu. A gente tá exatamente onde ele nos colocou, óbvio. E lembrando que você tem livre-arbítrio, então você pode sim sair da trajetória que ele designou a você, mas ele sempre vai dar um jeitinho de colocar a gente de volta, principalmente quando a gente tem essa vontade de fazer com que nosso coração esteja alinhado com o coração e os planos dele. Bom, dito tudo isso, nesse momento de nostalgia sobre o ano que está se passando, com essa ideia de que vamos entrar no novo ano com o pé direito, vamos olhar para trás, enxergar tudo que a gente tem para agradecer, tudo que ocorreu na nossa vida e o que a gente pode fazer de diferente no próximo ano. E lembrar também de olhar para esse relacionamento que estamos cultivando com Deus. É muito importante, é algo que vai mudar a nossa vida mais do que qualquer outra coisa. Agradecer pela presença, pela união, por ele estar sempre quando a gente precisa, por sempre dependermos dele e ele nunca nos decepcionar, porque quando Deus ele coloca uma promessa no nosso coração, ele vai cumprir, ainda que não seja aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa, é aquilo que vai nos fazer bem. Agradecer por tudo isso, porque não tem nada maior do que a gratidão pelo relacionamento que a gente tem com ele, porque isso que vai mudar a nossa vida. Nosso episódio vai se encerrando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado e torcemos que estejam aqui conosco na próxima segunda-feira, às 13 horas. Não esqueçam de enviar essa mensagem para quem você acha que precisa ouvir, dependendo de onde estiver ouvindo, nos seguir, se inscrever, curtir e interagir conosco. Lembrando que estamos em diversas plataformas digitais, é só conferir todas as informações na descrição desse episódio. Um beijo e fiquem com Deus.